Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje a gente vai ver uma entrevista que o capitão do mato, Ciro Gomes, deu ao Datena. Ele fez essa entrevista recentemente na Rádio Bandeirantes. Eu vou mostrar um trecho que eu acho muito importante e deixar bem claro, meus irmãos, aqui, que a gente tem que acabar com o extremismo e com a idolatria política. O político tá ali como um empregado ilustre e nada mais, não deixa de ser empregado e tem que servir aos nossos interesses. O Ciro Gomes, todo mundo sabe que ele fez parte do Fórum de São Paulo, embora tenha negado. Todo mundo sabe que ele foi governador do Ceará e o Ceará, durante o governo dele, era um dos estados mais violentos do país. Mas isso ele não fala. Como toda esquerda, quando eles estão fora do governo, aí eles têm solução pra tudo. Você escuta os caras falando e pensa, minha nossa, eu tinha que ter votado nesse cara, porque esse é o cara que sabe consertar o país. Esse é o jeito da esquerda fazer política, só sabem falar e falar, na prática nada. Chega lá fazem pior do que os que aí estão. Então quero deixar isso aqui bem claro, pelo fato de a gente mostrar o que ele falou nessa entrevista, não quer dizer que a gente apoie ele. O que eu quero que você preste atenção são alguns pontos muito importantes. Essa entrevista foi enorme, eu separei o trecho que eu acho chave, que você precisa entender. E eu já adianto aqui para você prestar muita atenção. O primeiro ponto importantíssimo é que ele diz que o Brasil é um país que precisa de caridade. Então eu quero que você preste muita atenção, porque essa é a ideia que sempre foi da esquerda. Olha, você está num país pobre, precisamos dos outros por isso e por aquilo. Sendo que nós precisamos dos outros porque não se investe em tecnologia, não se investe em desenvolvimento e a gente prefere exportar a nossa matéria-prima insubstituível, valiosa, a preço de banana e comprar o produto feito com essa matéria-prima pelos olhos da cara. Assim é feito porque o interesse internacional é esse. E como nós temos aqui sempre políticos submissos a esses interesses internacionais, era isso que Enéas falava, embora a mídia tenha distorcido e feito ele parecer um lunático, quando ele dizia que precisávamos romper com o sistema financeiro internacional, era por causa disso. Eles sempre nos colocam como fazendinha, não quer a gente produzindo nada. Estão investindo pesado e muito dinheiro para que a gente permaneça como estamos, importando para eles todas as matérias-primas preciosas, insubstituíveis e continue comprando o produto deles para que assim eles mantenham suas nações e seus cofres cheios de dinheiro, à custa do nosso tesouro. Essa é que é a grande verdade. O Ciro vai falar sobre isso. E o outro ponto que eu quero que você preste atenção, meus irmãos, e eu faço isso justamente porque eu poderia muito bem fazer uma análise aqui, mas eu não quero que você pense igual a mim. Eu quero que você escute o que eu escutei e veja se você tem uma opinião parecida com a minha. Se você no final desse vídeo disser, Davi, eu vi a entrevista, eu vi o que você ouviu e concordo ou não concordo por causa disso e aquilo. Aí sim, aí nós teremos realmente uma sociedade de pessoas que pensam, que não vão uma atrás da outra. Porque não pode ser assim. Tem que ter consenso quando a gente percebe que é em cima de fatos. Aí tudo bem. Entende, irmãos? Esse é o meu objetivo. Eu não quero ser, como a mídia nos destaca, formador de opinião, que é justamente para quê? Para poder nos censurar. Você está formando opiniões, então eu tenho que ver o que é que você está falando. Não. Eu prefiro apresentar os fatos e você mesmo aí tira sua opinião em cima dos fatos. Se você concordar comigo no final, só significa que se trata realmente de fatos. Finalmente falando do segundo ponto, que na verdade são três. O segundo ponto é onde ele fala sobre as vacinas. Ele vai afirmar que o Brasil está sendo boicotado por causa de algumas posições políticas do próprio governo atual. E a China, por exemplo, discursa bonito na frente da televisão, mas por trás dos panos faz justamente o contrário. Não está afim de mandar nada para cá enquanto o governo não se desculpar. E para isso, ele exige a demissão de algumas pessoas que estão no governo. Então o Ciro vai falar também sobre isso. E o terceiro ponto, que eu ia esquecendo, me perdoem, mas é tanta coisa que a gente fica preocupado que acaba esquecendo um ponto tão importante como esse, que é justamente o auxílio emergencial. Nisso eu vou concordar com o Ciro 100%, que é quando ele vai falar do valor mínimo para que as pessoas pudessem de fato ficar em casa. Nessa, o Ciro tem razão. Então eu quero que você preste atenção para ver se você realmente concorda comigo, tá certo, irmão? Vou colocar aqui na íntegra o trecho importante, sem cortes, você vai ouvir tudo que o Ciro falou. Portanto, tem que encerrar como um grande erro a lógica de prescrever remédio, muito mais de forma como charlatão que tem feito. E o Bolsonaro, no discurso agora, ainda fala em tratamento precoce, querendo salvar a cara. Não existe tratamento precoce. A Associação Médica Brasileira deixou claro de uma forma definitiva, e ela dizia antes que estava na autonomia do médico. Agora não tem mais dúvida científica em nenhum lugar do mundo. Então, só a vacina resolve o problema. Primeiro é isso. O Brasil não tem vacina. Daqui a pouco vamos examinar por que o Brasil não tem vacina. Mas para que a vacina chegue em profusão, o Brasil precisa da comunidade internacional. Portanto, amanhã, este comitê tem que pedir ao presidente da República que ele demita o canalha que ocupa o Ministério das Relações Exteriores
que demita o canalha que ocupa o Ministério do Meio Ambiente. São dois canalhas que estão prejudicando o Brasil muito gravemente. E as grandes condições da comunidade internacional, por cima da mesa, assumir alguma cooperação com o Brasil, e nós não precisamos de caridade. Basta que eles tirem a gente do último lugar da fila na compra dos insumos. E a China sabe fazer uma diplomacia dúbia. Por cima da mesa faz um discurso e por trás dos panos segura, porque o Brasil insultou, agrediu e hostiliza. E eles têm claramente que o simbólico para restaurar a condição de respeito que a China considera que deve ter do Brasil é a demissão deste lunático bandido que ocupa o Ministério das Relações Exteriores brasileiro. O Biden mandou uma carta para o Bolsonaro. Ele, para se justificar diante da opinião pública norte-americana, que é chocada com o trumpismo que o Bolsonaro representa, colocou grande ênfase na questão ambiental. Não vai haver cavalo de pau. Bolsonaro acredita, não é, de que a proteção da floresta é um absurdo, acredita que a proteção do Pantanal é um absurdo, acredita, enfim, é dele. Mas, simbolicamente, a comunidade internacional pode vir em nosso socorro, e eu estou falando agora dos americanos, demitindo o ministro do Meio Ambiente. Essas duas providências vão dizer claramente que o Brasil agora mudou de conduta e que nós temos um gesto de respeito com a comunidade internacional para pedir para o Brasil sair do último lugar da fila, em que anuncia 10 milhões e volta atrás de 8 milhões. Tudo isso é diplomacia que esses canalhas estão fazendo em hostilidade ao Brasil. Se fizerem isso, eu quero acreditar que, de fato, nós começamos a mudar. Um ano depois, 300 mil irmãos e irmãs nossas mortos, muitas famílias chorando, mortes que podiam ter sido salvas, mas, de qualquer forma, vamos salvar 100 mil, 200 mil que ainda vão morrer se não mudar de rumo. Segunda questão, coordenar o Ministério da Saúde, eu vou ser mais breve, rápido que eu possa, né? Coordenar lockdown. Não, pode falar à vontade. Se a vacina não vai chegar, e não vai chegar antes de 2022 para todo mundo, nós precisamos coordenar um isolamento social. Quanto mais radical ele for, mais breve ele pode ser. Desculpa eu repetir, isso não é bom para ninguém. Chega a ser cruel você pedir para um desempregado, para uma pessoa que vive de vender picolé na praia de Fortaleza ou de vender queijo assado na porta do estádio em São Paulo, que ele fique em casa. E ele vai comer da onde? Isso nos obriga a outra coisa. Vai mudar? Então é preciso garantir esta semana, se não é mentira, que nós vamos pagar R$600 para cada família brasileira sobreviver até que nós cheguemos a 80% da imunização. Se não fizer isso, presidente do Senado, se não fizer isso, presidente da Câmara, vocês estão só querendo salvar os próprios pescoços, porque agora degringolou geral. E não é mais previsão que nós fizemos a vida inteira. Cansamos de anunciar que esse momento chegaria, eu cheguei a chorar uma vez, e eu sou um homem duro, não vou chorar mais, porque agora eu estou transformando a minha tristeza em revolta e luta. Então vamos lá, apressar a vacina, tem que demitir o ministro do Meio Ambiente e o ministro das Relações Internacionais para dizer, atenção, comunidade internacional, pode nos tirar da geladeira, do fim da fila, porque nós agora somos humildes, queremos salvar o nosso povo de verdade, não vamos mais ficar fazendo o serviço sujo da política externa do Trump e da ultradireita norte-americana. Segundo, essa vacina não vai chegar. Portanto, enquanto não tiver 80% da população vacinada, que é quando a gente vai conseguir derrubar o bicho, o vírus, nós precisamos garantir um isolamento social radical. Quanto mais radical for, mais breve e mais eficaz e mais vida nós salvaremos. Para que isso seja possível, é preciso garantir R$600. Para que isso seja possível, é preciso avançar no desenho de quem vai pagar a conta. Eu não sou um opositor demagogo, bandido, mentiroso, como certos que usam a tragédia do povo para explorar. Eu proponho concretamente, os ricos saíram com manifesto, sabe por quê? Porque o Brasil está proibido de entrar em 138 países e as UTIs dos hospitais privados lotaram e não tem mais remédio para entubar as pessoas. Então não adianta imaginar que vai pegar uma UTI privada e salvar a vida em Miami, porque está proibido entrar. Então eles fizeram um manifesto agora também, e essa é a razão pela qual os políticos se reuniram em Brasília hoje. Então é muito simples, vacinar enquanto não tiver 80% vacinado, lockdown, isolamento social, e para financiar o isolamento social, R$600.
Foi feito isso? Conte com o meu apoio. Não foi feito isso? Mentirosos, traficantes de influência, estão querendo salvar a cara, o pescoço e não o povo brasileiro. Não é de hoje, não é? Há muito tempo que eu estou dizendo que se for menos de R$600 é impossível o cara ficar dentro de casa. É impossível. É impossível, ainda mais com alguns governadores aumentando o imposto, tirando gratuidade de transporte coletivo. É impossível. O velhinho, para comer no bom prato, ele precisa pegar ônibus, porque a pele não consegue andar. A gente mostrou um cara em Ribeirão Preto que estava de bengala com 77 anos, que falou, olha, se eu não pego carona, não tem ônibus, porque é lockdown, como é que eu vou comer no bom prato? Eu fico sem comer. Ele mora em condições subhumanas, uma casa que nem móvel tem. Então precisa ajudar o povo, ou chegar a comida, ou a ficar preso dentro de casa com comida, com alguma coisa decente. Nada parecido com os R$8.000 dos americanos, com R$20.000 dos integrantes do Reino Unido, nada parecido com os R$6.000 da Itália, mas algo lógico e claro para o brasileiro poder comer, porque o alimento está muito caro. E eu sou mais radical ainda. Eu voltaria o preço dos alimentos da cesta básica a uma posição acessível para que o cara possa comprar os alimentos da cesta básica. Eu não sou a favor de controle de preço de tudo, não. Tá? Mas pelo menos controlar o preço da cesta básica para o cara poder comer com esses R$600 que ele receberia. Pelo menos isso. O Paulo Guedes que não pode por causa do teto fiscal e por causa da crise que nós estamos enfrentando. A hora que ele fala que a crise é menor que a dos outros países, para dizer que ele é um baita entendedor de Keynes e Companhia Limitada, Paulo Guedes, o Keynes não funciona no Brasil mais. A teoria dos mesmos ovos do Massacola não dá, porque a cartela de ovo está custando R$30, ô Paulo Guedes. Né? Quando o Paulo Guedes vem e diz que só agora ele pode dar R$250, é mentira. Porque na primeira vez, quando a gente ainda não estava nessa crise, na primeira onda, ele sugeriu um auxílio emergencial de R$200. Foi para a Câmara e Senado, aprovaram 500, aí o Bolsonaro deu 100 a mais, 600. Entendeu? Então é mentira o que diz o Paulo Guedes, que não pode dar o dinheiro. E se não pode, arruma um jeito de poder. Ah, mas nós incorremos no risco da pedalada fiscal. Ficou claro agora que está decidido aí, que agora eles vão tentar um pacto para poder romper o teto e ajudar o povo. Porque se não ajudar o povo, eu tô com o Ciro. Os caras estão ferrados, ó. Ninguém fica em casa com R$250. Vê aqui em São Paulo o transporte coletivo como é que tá. Criminosamente lotado. E não adianta você fechar tudo e deixar o transporte coletivo com milhões de brasileiros rodando por aí. Não tem jeito. Não tem outra solução. É mais ou menos isso que você está querendo dizer, Ciro? É exatamente isso, só que eu vou acrescentar algumas informações adicionais e reparar outras de forma muito dolorida. O socorro que o Bolsonaro assinou é de R$150. Ele pode chegar a 375 no caso de uma mãe com vários filhos. Chefe de família. E vai cortar 20 milhões de beneficiários do primeiro socorro. E estabelecer um teto novo de 42 bilhões, o que quer dizer que só teria dinheiro para esses R$150 por 3 meses. Ora, abril vai ser o pior mês da pandemia. Essa conversa toda que vocês estão vendo aí, né, que os políticos agora solicitaram, é porque nós aqui sabemos das coisas. Eles estão sabendo que, enfim, que a coisa degringolou mesmo. Degringolou mesmo. E degringolou na economia. Agora você diz, tem dinheiro para pagar? A questão básica não é essa. A questão é essa. Nós vamos fazer juízo de valor com a vida e com a morte dos nossos pais, dos nossos filhos, porque está aumentando muito a quantidade de criança, de jovens, de adultos de idade jovem. Não tem mais aquela coisa de ser. E chegou no limite. E aí eu tenho algumas propostas que eu tenho falado há muitos anos. Há muitos anos. O Brasil, Datena, não desaprendeu de fazer vacina com o Bolsonaro. Bolsonaro está arrebentando tudo, piorando tudo, mas o Brasil destruiu o seu aparato industrial, destruiu a sua condição de pesquisa, ciência e tecnologia, e nós estamos precisando importar remédio para dor de cabeça. Então, isso é a destruição da economia industrial brasileira, que nos deixa na fila, no último lugar da fila para vacina, não aconteceu com o Bolsonaro. Por que o Brasil não tem condição de produzir a sua vacina e Cuba, um país mais pobre do que o Ceará,
Um país que é do tamanho de Pernambuco, em 10 meses desenvolveu a vacina e está sobrando vacina em Cuba. E não é por causa do regime cubano, não. A Índia, que é um país mais pobre por cabeça do que o Brasil, desenvolveu a vacina. A China virou protagonista internacional. Em 1980, o Brasil era 8 China, sob o ponto de vista de tecnologia, indústria, etc, etc. Estão destruindo o Brasil há muito tempo. Falta de projeto, falta de compromisso com o trabalho, com a produção. Agora vamos no prático. Como é que a gente faz para sair dessa encalacrada? Eu vou acreditar, embora eu seja capaz de dizer a vocês que disso daí não vai sair nada. Eu já vi esse filme. Na véspera do Collor cair, o Collor chamou um governo de notáveis, alguém acreditou, o Bornhausen foi, o Célio Borja foi, o Adib Jatene foi, Fernando Henrique quase vai, etc, etc. Era o desespero, não deu em nada, caiu. A Dilma fez pronunciamento também e trocou o Levi, botou não sei o quê para fazer homenagem aos barões e caiu. E o Bolsonaro está na antessala de cair, porque é um genocida, é um assassino, é um irresponsável, é um incompetente, mas ainda está na presidência do Brasil. Portanto, nós precisamos orientar o debate. Os governadores não foram chamados, é mentira. Ele só chamou os governadores que são mais simpáticos a ele. O Dória não foi chamado, o Camilo Santana aqui do Ceará não foi chamado, só para mostrar claramente, nem pela direita, nem pela esquerda, que o Bolsonaro está de fato interessado em abrir um diálogo que tire a politicagem do meio. Na verdade, essa reunião é só politicagem. A base do Bolsonaro sentiu o fogo no rabo e resolveu tentar interditar o Bolsonaro e salvar a pátria. Mas o Bolsonaro está inventando um ministério para botar esse imbecil desse Pazuello, para ele ter fórum privilegiado, para não pagar pelos crimes que cometeu. Mas vamos voltar e termino. O Brasil precisa antecipar a vacina. Para isso, nós precisamos sair do fim da fila da relação internacional. A comunidade internacional, eu sei o que eu estou falando, quer 2 símbolos, para ver se o Brasil mudou de mato. A demissão do ministro das Relações Exteriores, que é um palerma, ali um bandido, e o ministro do Meio Ambiente. Na hora que o Brasil der esse sinal, esse comitê, congresso, etc., pode sinalizar para o mundo, para dizer, olha, pelo amor de Deus, nos desculpe pelas bobagens que fizemos. Se fosse o povo lá de Sobral, dizer, me desculpe pelas cagadas grandes que fizemos, mas eu agora sou um homem que exige, né, eu estou muito indignado com tudo isso, mas pode tirar a gente para salvar a vida do nosso povo. E enquanto a vacina não chegar a 80%, o que vai acontecer só lá para outubro desse ano, na melhor hipótese, nós precisamos fazer o lockdown. Quem não fizer é sócio do genocídio. Mas como é que vai fazer lockdown se o povo está passando fome? 60 milhões de brasileiros ou estão desempregados, ou desistiram de procurar emprego, ou estão na informalidade, correndo para cima e para baixo com o estômago roendo de dor, carregando uma cesta para levar comida para a burguesia. Isso é o que está acontecendo no Brasil aqui embaixo que eu conheço. Vamos pedir para esse povo ficar em casa? Tem que indenizar. E para indenizar é preciso romper essas loucuras que eles botaram na Constituição. Vamos fazer um pente fino na dispensa de imposto dos grandes. São 300 bilhões de reais por ano. Vamos fazer um imposto sobre as grandes heranças. Aqui no Ceará a gente cobra 4, eles só cobram. Aqui no Ceará a gente cobra 8, eles só cobram 4. Nos Estados Unidos, estou falando de quem tem 20 milhões para cima. Vamos cobrar lucros e dividendos. Só o Brasil não cobra no mundo. Só o Brasil, você que é classe média alta, um homem de sucesso, paga 27,5% de imposto. O cara recebe lucro de dividendo de 9 bilhões de reais, não paga um puto, não paga um centavo. Vamos fazer uma tributação progressiva sobre o imposto de renda, baixar da classe média, baixar dos pobres. No Brasil, o cara ganha R$ 2,50 paga imposto de renda. Que é isso? Que é isso? E o camarada que ganha R$ 1 milhão paga 6%, proporcionalmente da despesa. Portanto, solução tem. O problema é que o Guedes é outro tapado. Não conhece o Brasil, não tem compromisso com a dor do nosso povo, não se dói com o sofrimento da gente e quer que a conta seja paga dos pobres pagando os super pobres, que é o que eles fizeram agora nessa emenda à Constituição. Pois é, meus irmãos, o vídeo acabou sendo bem longo, né? Como eu disse pra vocês, coloquei na íntegra aí o trecho que eu achei mais importante. Essa entrevista é bem maior, mas eu acho que os pontos mais essenciais foram esse aí. O Ciro é aquela história, né? Quem não te conhece, que te compre.
E é o que mais me irrita, família, em todos eles, né? Se você pegar também os discursos de Bolsonaro antes de ser presidente, você pega os do próprio Lula e etc. Você vê que esses caras sabem qual é o problema do Brasil. Eles entendem qual é o problema. Fazem o que fazem porque tem muito a perder. E é por isso que eu digo pra vocês, irmãos, eu vi na Rádio Bandeirantes lá, o pessoal falando que não, devia ter votado no Ciro e não sei o quê. O povo tem que parar de ouvir esses caras falando qual é realmente o problema do Brasil e achar que por isso eles vão fazer o que é certo. Todos esses caras, você vê, entram com uma mão na frente e outra atrás, ficam ricos dentro da política, faz carreira. Política não era pra ninguém fazer carreira, mas aqui no Brasil é assim. É uma oportunidade de ficar rico, toda a família. Então eu não espero que a nossa luta seja lutada por esses caras. Agora gostaria de saber a sua opinião sobre o que ele falou, não sobre ele. Porque pelo menos eu, e não quero influenciar você, tenho uma péssima opinião sobre o capitão do mato, Ciro Gomes. Pra mim ele é mais um Lula da vida, um Lula lá do mato e nada mais do que isso. Faz parte também do Fórum de São Paulo, tava dentro da agenda também para assumir e só não assumiu ainda por incompetência, por ter um desequilíbrio em suas opiniões e nos seus comentários. Senão já teria virado também presidente, já teria provado, como provou sendo governador, que o Brasil continuaria na mesma ou até pior. Então, você que tem consciência disso, eu gostaria de saber a sua opinião, meu irmão, sobre o que ele falou e não sobre ele. Então vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, meus irmãos, comenta porque é muito importante, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço e fui!